Boa tarde, estamos começando agora mais uma edição de A Live e eu sou Marcelo Araújo. Sempre trazemos aqui entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje vamos falar de dois assuntos bem legais: comunicação, um assunto sempre muito falado aqui, e joias. Nossa convidada acabou de chegar, já chegou aqui e vou adicioná-la à conversa. Oi, Débora, boa tarde, tudo bem? Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Você sempre gosta de checar, fazer essa checagem antes de começar. Você está me vendo bem, ouvindo bem? Tô. Também tá me Uhum. escutando bem? Perfeito, perfeito. Tudo tranquilo. Vamos começando aí o pessoal vai Vamos, chegando. vamos lá. Uhum. Beleza. Bom, Débora Cronenberger, em primeiro lugar, muito obrigado aí por você aceitar o convite para participar dessa live hoje, para falar do seu trabalho. Sei que você é ocupadíssima, então, obrigado por nos dar o privilégio de ter você conosco hoje aqui. Imagina, Marcelo, eu fico feliz com o convite, viu? Vai ser legal conversar. Com certeza você tem muitas histórias interessantes para a gente. E o que eu gostaria de começar perguntando para você é desde quando veio o seu interesse pelo jornalismo, né? Você sempre quis ser jornalista? Como é que foi? Marcelo, eu não sei muito bem, assim, eu não sei exatamente em que momento eu decidi fazer jornalismo, porque eu não tenho pessoas na minha família que eram jornalistas antes de mim. Então foi uma coisa muito assim. Eu acho que eu fui levada assim a considerar isso porque sempre gostei muito de ler, de escrever. Eu acho que é o tipo da coisa que todo mundo fala, né? Assim, que acaba trabalhando com jornalismo e fazia redações, os professores elogiavam. Então teve uma semana de conversa com profissionais no Marista, que foi a escola onde eu estudei a minha vida toda. Na época do segundo grau, teve o colégio, ele promoveu assim uma semana para conversar, para os alunos trocarem ideias com profissionais de várias áreas. E eu acho que foi aí que eu pensei, não, jornalismo, acho que rola. Apesar de que eu tinha muita dúvida, assim, se eu estava em dúvida entre jornalismo, entre três carreiras, na verdade: jornalismo, veterinária e diplomacia. Mas na época, assim, diplomacia não é um curso de graduação que você faz, isso é um concurso, né? Que você faz qualquer curso e depois você vai disputar aí o concurso. E a veterinária, na época, não tinha na UNB, não lembro, acho que não tinha. E meus pais, tipo, não, morar fora de Brasília tá fora de cogitação, então eu acabei fazendo vestibular para jornalismo, passei, e foi assim que começou. Uhum. Aí você estudou na UNB, não é isso? Estudei na UNB, entrei, foi no final, assim, eu terminei o segundo grau no final de 89, 88, e aí passei para jornalismo para o primeiro semestre de 89, né? E a gente era da mesma turma, Marcelo? Eu lembro de você lá, mas eu não Eu sei se você estava um entrei, pouco na minha frente. nós temos aí trajetórias coincidentes, né? Porque eu terminei o ensino médio em 87, eu estudei no Marista até o segundo ano, da oitava série ao segundo ano, até 86. Aí no terceiro Uhum. ano eu estudei no Objetivo e entrei em 88. Acho que eu entrei um ano antes, né? Eles somos quase Ah, contemporâneos. eu imaginava que você estava um pouquinho à minha frente. Mas assim, lá na UNB, eu, quando eu olho assim para trás, com a cabeça que eu tenho hoje, eu lamento que eu não usufruí mais da UNB naquela época. Eu acho que eu era muito fechada, começou ali uma certa dúvida de se eu teria um perfil para realmente ser uma boa jornalista, porque eu era mais introvertida, eu morria de vergonha, assim, de situações que os jornalistas têm que encarar de forma bem corriqueira, né? Você fazer entrevistas difíceis aí, porque é óbvio que um jornalista não existe só para fazer perguntas agradáveis, ele tem que fazer perguntas difíceis para os entrevistados, né? Questionar, fazer perguntas em entrevistas coletivas, e eu assim, não, eu acho que eu não vou ser uma boa jornalista, eu não tenho perfil para isso, eu sou mais envergonhada e tudo.
E durante o curso de jornalismo, eu tive uma super crise de vocação, mas como eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, qual seria o outro caminho, então eu resolvi terminar o curso, mas eu tinha certeza que eu não ia trabalhar como jornalista. Assim, era uma coisa muito certa para mim, né, de que não é esse o meu caminho. Mas a vida surpreende, né? Uhum. Interessante você falar isso, né? Porque é quase um clichê, né? A gente vê muito em filme, né? Aquela coisa do jornalista, é, como você falou, extrovertido, investigativo e tal, né? Que de fato é um perfil, né? Um dos perfis. Até às vezes existe também um perfil não só extrovertido, como até invasivo, né? Às vezes desrespeitoso. Sim. Felizmente também não é predominante. Mas, assim, é interessante você falar isso porque não existe um único perfil. Eu queria até que você falasse isso. Como é que você, dentro dessa dúvida e dessa sua timidez, né, hesitação inicial em pensar, nossa, vou ter que fazer essas perguntas, como é que você acabou se encontrando na sua carreira e deslanchando nela, enfim? Uhum. Olha, assim, na metade do curso eu pensei, eu não vou dar para isso, né? Mas aí, como eu não estava com nenhuma outra possibilidade em mente, eu não queria investir em nenhum outro curso específico, eu falei, eu vou terminar, né? E eu acho que eu preciso experimentar, eu preciso trabalhar nisso para ver se realmente eu não tenho, se é um caminho viável para mim ou não. Eu comecei a me interessar tipo, não, talvez eu consiga, talvez eu possa ser feliz trabalhando com isso, foi no campus, né? Aquele jornal, no final do curso da UNB, a gente faz matérias para um jornalzinho que circula dentro da UNB. E aí eu fui cobrir, eu lembro bem, acho que foi a minha primeira matéria, assim, que eu tenho orgulho de ter feito, sabe? Assim, eu fui cobrir um evento que ia acontecer na UNB de pessoas da terceira idade. E aí eu fui, era um sábado, eu tinha que fazer essa matéria para o campus. E aí, na hora em que eu comecei a conversar com as pessoas, fazendo entrevista com as pessoas, eu comecei a gostar de conversar com as pessoas. Ali eu descobri que eu gosto muito de conversar com gente. Porque assim, eu sempre fui muito, até então, muito fechada para os meus amigos, para as pessoas com quem eu me sentia confortável, a minha zona de conforto, né? E aí, de repente, entrevistando, falando com pessoas que eu nunca tinha visto antes na minha vida, eu comecei a achar aquilo ali interessante. Tipo, quem são essas pessoas, né? O que elas estão fazendo aqui, o que elas pensam. E aí eu fiz uma matéria sobre esse evento e eu lembro que a coordenadora desse evento mandou depois uma carta para o campus, agradecendo a repórter, né, que era eu, pela sensibilidade na hora de escrever sobre o evento, que ficaram muito felizes com o texto que foi feito. Aí ali eu pensei, talvez eu esteja enganada, talvez exista aí uma experiência bacana. E eu acho que começou ali, assim, de eu ver. Mas assim, o que eu observo, Marcelo, realmente isso foi um questionamento que me acompanhou aí por muito tempo, né? Será que eu tenho perfil para ser um bom jornalista, né? Já que eu sempre fui mais introvertida, eu tinha vergonha de tudo. Imagina, fazer uma pergunta numa entrevista coletiva para mim era a iminência do infarto, né? Mas depois eu fui vendo, eu tive muita sorte, porque no período em que eu comecei a trabalhar com jornalismo, e foi em Fortaleza, isso, a grande escola para mim foi o Jornal Povo lá de Fortaleza. Eu comecei a trabalhar com jornalismo e eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas que me deram muitas oportunidades, né? Pessoas com quem eu tinha uma boa relação pessoal e que eram profissionais que eu admirava muito. Então, eu aprendi muito lá. E lá eu comecei a pensar o seguinte: ninguém precisa ser clone de ninguém, sabe? Você não precisa ser um colega seu que é muito bom, né? Um cara que escreve muito bem, que faz ótimas matérias, é investigativo, ele consegue desenrolar em um monte de assunto pela personalidade que ele tem, às vezes mais aguerrido ou mais extrovertido, mais, enfim, sem tanta timidez, ele vai conseguir. Tudo tem vantagem, tem desvantagem. Eu, com o meu jeito mais, né, eu gosto muito de entrevistar as pessoas. Então,
eu ia conversando, eu gostava de ouvir muito e de deixar a pessoa solta. Eu não queria que ela chegasse logo no ponto que me interessava, né? Não, me dê logo a resposta que eu estou buscando. Então eu queria ouvir e queria tentar entender um pouco a visão daquela pessoa sobre aquele assunto que ela estava colocando. E eu acho que o fato de eu ir mais desarmada também, de gostar de conversar, o meu jeito não é tanto na base da pressão, eu acho que isso deixava algumas pessoas que eu entrevistava mais à vontade e elas acabavam relaxando e falando coisas para mim que talvez para outras pessoas não falassem. Então, assim, e da mesma forma, se eu fosse cobrir, fazer uma cobertura que exigisse também um perfil mais confrontador, alguma coisa mais extrovertida, talvez eu não pudesse entregar um resultado tão bom quanto o outro colega. Mas eu fui vendo que, no fim das contas, você não precisa ser igual a ninguém. Dentro da sua personalidade, dentro do seu estilo, da maneira como você conversa com as pessoas e interage, você vai conseguir mais acesso a algum tipo de informação que talvez outras pessoas não conseguiriam. E isso vale para todo mundo, né? Então, para mim, isso foi um aprendizado muito importante, de que dentro do meu estilo, eu poderia ser uma boa jornalista. Eu não precisaria ser igual a algumas pessoas que eu tinha em mente, não, eu tenho que ser exatamente do jeito de fulano ou de fulana para realmente ser uma pessoa, uma profissional bem-sucedida, né? Então, isso para mim foi um aprendizado bem importante. Não, é muito bom ouvir você falar isso, né? Excelente ponto de vista, porque para um jornalista é claro que é importante fazer as perguntas e as perguntas, usando a palavra, as perguntas certas, né? Mas é muito importante ouvir, né? Porque você vai depois contar uma história, escrever. Então, ouvir é fundamental, né? Sim. Não, e é claro também que durante os anos aí de trabalho, de profissão, eu também tive que desenvolver certas habilidades. Eu não sou a mesma Débora do início da profissão, né? Eu evoluí muito, assim, em termos de, não, eu preciso ser mais assertiva, eu preciso questionar mais, eu preciso enfrentar aqui, eu posso ficar com a mão gelada, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que a pessoa não vai gostar, mas ela precisa responder. Então, vamos ver o que ela responde. Então, eu fui me trabalhar. É claro que a gente também precisa trabalhar nossas. A gente tem as nossas habilidades, tem as nossas dificuldades também, mas a gente vai tentando aprender. A gente está sempre tentando aprender e o jornalismo me ajudou muito nisso, de ajudar a desenvolver algumas competências que eu realmente não tinha. Uhum. E você até contava, né, antes, quando a gente conversava ainda antes da live, né, esses dias, de que algumas pessoas, né, mais jovens, né, jornalistas mais novos ou estudantes, enfim, ouvindo você contar essa sua experiência, também se identificaram com ela, não foi? Teve uma época, eu dei muita entrevista em Fortaleza na época que eu fui ombudsman, né, do jornal. Em volta e meia eu recebia estudantes, ou ia conversar com estudantes na faculdade sobre jornalismo, sobre a minha visão, né, a minha experiência. E eu lembro de duas estudantes, especificamente, eu não lembro o nome delas, uma pena, porque eu gostaria de saber onde que elas estão, né, se elas realmente investiram nesse caminho. Mas assim, eu lembro de duas estudantes que foram me entrevistar para falar da minha experiência, e eu falei justamente sobre isso, essa coisa de como que o jornalismo me ensinou, e eu acho que acabo levando isso para a vida, né? De que você não precisa ser clone de ninguém. É claro que você precisa desenvolver competências, você precisa evoluir como pessoa, como profissional o tempo inteiro, assim. Isso aí tanto faz a área que você trabalha ou a personalidade que você tenha. A gente precisa estar sempre buscando aprender e evoluir. Mas quando eu falei, né, que eu achava que, não, para ser uma boa jornalista, você não precisa seguir aquela visão estereotipada de uma pessoa que não se constrange com nada, que está sempre falando mais alto que todo mundo, que está, né? E uma delas olhou assim para mim, eu podia ler nos olhos dela, tipo, jura? Sério? Então, assim, foi um momento ali legal que eu senti que eu falei alguma coisa que tocou, porque devia estar passando esse tipo de coisa na cabeça dela, né? Uhum. Que bacana. Isso é legal, quando essas histórias também inspiram, né, outros, e outras pessoas se identificam e veem que elas também têm a possibilidade, né, de
fazer também. Uhum. E em relação ao seu curso que você fez de comunicação, de jornalismo na Universidade de Brasília, né? O que você achou do curso, né? Você até estava falando, achei que podia ter aproveitado mais, mas em geral, como é que foi a experiência na UNB, do curso de comunicação? O que você achou? Marcelo, eu acho mesmo que eu não usufruí muito, assim. A UNB, ela é um universo de possibilidades, né? De É. você interagir com outros departamentos, de você fazer matérias em outros cursos. Eu até que fiz, assim, andei um pouquinho, mas acho que eu andei pouco, eu acho que eu interagi pouco, eu acho que eu estava sempre com as mesmas pessoas. Eu acho que se eu voltasse se eu pudesse ser estudante hoje de jornalismo com a cabeça que eu tenho, eu faria muita coisa diferente, né? E na época, justamente porque eu estava numa crise de vocação muito grande, ficar na UNB não era uma coisa exatamente prazerosa para mim. Era uma coisa que Uhum. me causava muitas dúvidas, assim. Mas será que é isso que eu quero? Será que eu estou no lugar certo? Será que... Né? Então, não era exatamente... Não foi um período muito feliz para mim. Eu converso com muitos amigos, né, que são jornalistas, também fizeram UNB. Todo mundo, nossa, eu lembro demais de gente assim que, ai, nossa, foi um período maravilhoso. Eu falei com Deus e o mundo, fui em muitas festas, fiz muitas matérias em outros departamentos, e eu fico assim, poxa, que pena que eu não fiz isso. Mas assim, eu fiz um pouco as pazes, a minha relação com a UNB, né? Eu acho que eu resgatei um pouco, tive uma experiência bem mais prazerosa quando eu voltei a trabalhar. Na verdade, eu voltei para a UNB para trabalhar no portal da UNB, né? Isso foi em 2012, e aí eu cobrindo os assuntos da UNB, então assim, ali eu acho que eu fechei um ciclo psicanalítico ali com a UNB, a gente fez as pazes, sabe? Foi legal. E aí foi importante para mim, sabe? Assim, ter voltado para a UNB com outra cabeça, curiosa em relação a outras áreas, em relação a outras pessoas, querendo conversar, conhecer novas pessoas. Então, esse momento ali foi um momento bacana, de ressignificação mesmo, né? Uhum. Não, muito legal, enfim, puxando aí pelo que você falou, né, você tem até essa visão, mas essa visão hoje, né, enfim, com o que você pensa hoje, né, todos nós às vezes pensamos, poderia ter feito isso e tal, mas que bom que, como você fez, você voltou e Uhum. pôde, e até foi legal, né, ter voltado e explorado, porque ali é um mundo, né, não teve tantas vezes assim que eu voltei, mas quando eu voltei também, às vezes, e olhava aqueles murais e tal, com aquele monte de eventos e coisas. E como você mesma falou, né, Débora, tipo, cada pessoa é do jeito, né? Tem o seu perfil, tem as suas Uhum. experiências, então, enfim, mas legal. Agora, uma coisa que eu até, enfim, e que bom que existem, ainda temos, né, o UNB e todas essas universidades públicas, né, nesse momento tão difícil, né? Uhum. Uhum. Não, Momento que que elas estão sobrevivam e se sob fortaleçam, por ataque, né? favor. Não, são Uhum. essenciais, meu Deus do céu, que ninguém jamais questione. A gente tem aí uma produção da universidade que acaba alimentando aí a sociedade de uma forma que a gente não tem nem como mensurar, seja em relação à análise, né, uma avaliação da nossa história, contribuições sobre grandes temas aí que nos impactam, até questões científicas aí que acabam sendo pesquisa. É uma pena que no Brasil não se. Todo mundo fala muito que apoia, mas na hora, né? Todo mundo diz Uhum. que é muito importante, não, que é importante mesmo, mas assim, não destina os recursos necessários para a pesquisa se fortalecer e tem que ter muito mais apoio. Com certeza. Aí eu queria até colocar uma questão específica do curso de comunicação, né? Que é uma visão Uhum, que algumas pessoas têm, outras não, claro. Mas conversando de vez em quando com alguns colegas, né? Especificamente do jornalismo, uhum, alguns falam, comentam, não, porque eu aprendi mais sobre o jornalismo na prática, na redação do jornal, na assessoria de imprensa, do que na sala de aula. Eu queria saber o que você acha desse ponto de vista. Enfim, até porque, como a gente sabe, a universidade ela não é importante só para ensinar um ofício e colocar a pessoa no mercado de trabalho, né? Até hoje, atualmente, é uma visão que está se tentando impor, né? Mas como você falou, é um centro de conhecimento, de pesquisa. Eu queria que você comentasse esse ponto de vista. O que você acha?
Marcelo, eu acho que a universidade, especificamente para jornalismo, né? Eu não tenho como opinar sobre outros cursos, mas Claro. da experiência que eu lembro, que eu tenho, as disciplinas que mais fizeram diferença para mim, que mais me marcaram, foram mais práticas, né? Foi o campus, né? Você fazer matérias para o campus, você fazer aprender sobre rádio, ou então aulas de fotografia, porque é importante você ter uma visão geral do trabalho que várias frentes de trabalho da comunicação têm, né? Então, agora, é claro que tem que ter um embasamento teórico que a UNB já oferecia na nossa época. Mas eu não sei se por uma questão de que naquela época eu estava justamente vivendo muitos dilemas em relação ao curso que eu tinha escolhido, eu não estava exatamente assim, eu estava muito em dúvida sobre o meu futuro profissional. Então, a verdade é que eu não lembro de tantas coisas assim da UNB, do período. De pessoas, eu lembro, claro que eu lembro de algumas pessoas, lembro de alguns professores, mas assim, não me marcou. Eu não sei, eu acho que é um problema meu mesmo, de memória, que eu acho que foi muito afetada pelo tanto de gente que eu já conversei no jornalismo, deve ser isso, o HD tem uma hora que... Mas assim, falando sério, eu acho que é uma questão minha mesmo, eu sempre me orgulhei muito da minha memória. Eu lembrava, nossa, como que eu tinha, aonde que eu tinha conhecido a pessoa, em que circunstância, em que ano, o nome. Eu sempre me orgulhei muito disso, assim, quando eu era mais nova. Hoje, meu Deus do céu, é claro que eu lembro de muita gente, mas ali na UNB, muitas coisas eu não lembro. Agora, teve disciplina que me marcou bastante, do tipo a história da imprensa com Carlos Chagas, que fez muita diferença para mim, né? Para você ter um panorama ali sobre a história do Brasil e o papel da imprensa em momentos assim muito marcantes. Sei lá, teve o Climério, acho que era teoria de comunicação que ele dava, não lembro o nome da disciplina. Também. E dava oficina de texto não era? também. Acho que ele Oficina dava de as texto, duas, né? sim. Então, assim, eu acho que essa questão, assim, da prática mesmo da profissão, eu acho que realmente eu particularmente, eu aprendi mais trabalhando. Mas a UNB foi muito importante para mim, principalmente ali no final de curso, em que a gente botou mais a mão na massa, que a gente não estava ali só fazendo prova, a gente não estava só fazendo aulas para constar ali a frequência, né? Quando eu comecei a botar mais a mão na massa, eu fiquei mais segura de que não, então acho que rola, acho que vai rolar, né? Então, eu fiz, o campus foi muito importante para mim, e eu fiz um estágio na época da UNB também, na TV Brasília, eu esqueci o nome do programa, mas era um programa tipo, assim, era o primeiro noticiário do dia. Eu chegava lá, eu trabalhava com produção, eu chegava às 4 horas da manhã lá. Foi meu primeiro trabalho na época da UNB ainda, né? Então ali eu vi muito como funciona, você começa a se familiarizar com a loucura que é, né? E assim, o ritmo muito acelerado das coisas, aquilo começou a me interessar. Na verdade, ao invés de me assustar, aquilo começou a me interessar. Eu gosto dessa... É uma pressão que às vezes, claro que é intensa demais, aí não é bom. Mas eu gosto de trabalhar sobre pressão. É assim, não, tem que fazer, tem que ter uma solução, tem que falar com a pessoa, ou então não conseguiu falar com a pessoa por outro caminho, que outro caminho que a gente vai. Então, é uma profissão que está sempre testando as nossas estratégias, né? E a nossa criatividade, tipo, se eu não estou conseguindo por um caminho, de que outro caminho que eu posso buscar para dar mais consistência aqui nesse material. E você fazia que tipo de trabalho, né, nesse seu primeiro contato nessa TV, na TV Brasília, Na TV? Né, nesse programa? Então, eu entrei lá nesse estágio porque eu ainda fui, talvez eu tenha sido das últimas turmas do Brasil mesmo a fazer curso de datilografia. Eu acho que hoje não existe mais isso, né? Eu não sei. Mas eu estava fazendo um curso de datilografia e o dono desse cursinho, ele tinha sido diretor de jornalismo por muito tempo da TV Brasília. Acho que era João Roberto o nome dele, se eu não me engano. E ele achava que eu ia ficar muito bem na televisão. Ele diz, eu acho que eu que descobri a Ana Paula Padrão,
e eu acho que você vai ficar muito bem na televisão. Eu falei, nossa, mas nunca, Deus me livre. E aí eu fui para lá, ele me levou para me apresentar, mas eu comecei a trabalhar com a produção mesmo, né? Assim, ligando para o... Era um programa... Eram dois apresentadores, um deles eu não lembro o nome, o outro era o Ian Sample, que eu acho que hoje ele está na Globo. E, então, assim, eles era um programa ao vivo, então era muito cedo de manhã, né? Assim, de manhã muito cedo, e a gente tinha que acordar os entrevistados, ligar para ele para ter certeza que ele tinha acordado para estar na redação 5 horas da manhã, sabe? Então, assim, a gente passava uns sufocos ali diariamente, mas eu gostava dessa dinâmica e de ter que ir para o estúdio, às vezes o ponto falhava e o jornalista que estava ali falando ao vivo, a gente tinha que ir lá com um cartazinho para que desse a informação atualizada, ou então uma informação que ele não estava conseguindo mais ser orientado pelo ponto, né? Então, aquela loucura, uma coisa muito assim, de muita coisa imprevista, né? Aquilo ali, ao invés de me assustar, me atraiu. Só que teve uma vez que um repórter faltou, e aí me pediram para fazer uma reportagem. Aí, olha, eu acho que deve ter sido assim, das piores matérias feitas em toda a história assim, da televisão brasileira, com certeza fui eu, porque eu fui péssima, assim, eu estava muito nervosa, foi uma invasão, era uma matéria sobre uma invasão aqui em Brasília, eu fui lá, mas foi tão ruim o resultado que eu pensei, nunca mais na minha vida, eu não quis mais aparecer em televisão e eu sempre gostei mais de trabalhar nos bastidores. Foi ali que eu me encontrei mais. E depois você foi pro jornal O Povo, né? Você mudou de cidade. Como foi essa mudança? Foi uma coisa engraçada, assim, porque quando eu passei para jornalismo na UNB, eu tinha 17 anos, e aí eu fui passar férias na casa dos meus avós em Teresina, e eu estava super feliz, né? Tinha acabado de passar no curso que eu queria, e sentei do lado, no avião, eu sentei do lado de um senhor e de uma menina. E a gente ficou conversando o voo todo, e eu falei que eu tinha acabado de passar para jornalismo, que eu estava super feliz, que era o que eu queria. E essa menina me disse que ela era colunista social de uma cidade do interior do Piauí. E aí, de Campo Maior, inclusive a cidade onde eu nasci, né? Mas eu saí de lá com 1 ano, eu fui criada aqui em Brasília. E esse senhor, no final da conversa, assim, quando ele já estava para se despedir da gente, porque ele ia desembarcar em Fortaleza e a gente ia seguir para o Piauí, né? Ele olhou assim para mim e disse, olha, eu achei você muito desenvolta, gostei da sua conversa, então tá aqui meu cartão, eu sou diretor de um jornal lá em Fortaleza, se você quiser um emprego, você me procura quando você se formar. Eu falei, vou procurar, hein? E aí eu guardei esse cartão, era do Jornal Povo, ele era diretor financeiro do Jornal Povo. Guardei, fui fazer o meu curso, não estava lembrando disso o tempo todo, mas é claro que essa coincidência do cartão eu acabei comentando com alguns amigos, né? Tipo, olha, já pensou, será que isso é um destino, né? E aí, perto de me formar, uma amiga da época da faculdade, ela também, eu ia voltar a passar férias na casa dos meus avós em Teresina, e essa amiga ia passar férias, depois da formatura, no Rio Grande do Norte. Ela disse, Débora, se a gente fosse para Fortaleza para procurar esse diretor e pedir um emprego? Você sempre quis morar fora de Brasília, né? Eu falei, mas eu falei, tipo, claro que não vai rolar, né? Tipo, imagina. E aí eu fui, a gente combinou de se encontrar em Fortaleza. Uma prima minha que morava em Fortaleza se ofereceu para nos hospedar. E aí a gente se encontrou em Fortaleza e quando a gente chegou no Jornal Povo, esse cara ainda era diretor financeiro de lá. E aí isso eu já tinha consultado antes de ir para Fortaleza, né, para não correr risco de perder viagem. Aí cheguei lá no jornal, disseram para eu subir. E aí quando eu entrei quando eu cheguei na porta, na sala dele, na verdade da secretária, a secretária não estava e a porta dele estava entreaberta. E aí eu bati assim e perguntei se podia entrar. Eu estava com essa amiga, né?
Ele pode entrar. Eu já entrei com o cartão que ele tinha me dado, eu já estava com esse cartão na mão. E aí eu falei, olha, você não vai acreditar, mas há 4 anos, aí ele, eu sei, num avião, não foi? Eu falei, nossa, eu não acredito. Ele lembrou. Eu falei, então, eu vim pedir um emprego. E aí, para mim e para minha amiga, né? E aí foi muito engraçado, ele ficou bem surpreso, né? Ele disse, nossa, que ótimo e tudo. Ele diz, olha, não sou eu que contrato jornalista, eu tenho que ver como é que está a situação da redação, né? Então eu vou chamar o diretor de redação para cá, porque se não tiver vaga, eu posso indicar vocês para um jornal menor lá de Fortaleza. Na época era o Tribuna do Ceará, que ele podia sugerir a gente para ir, né? E aí veio o diretor de redação, conversou com a gente, ele disse, tá, podemos fazer um teste amanhã, eu posso passar uma pauta assim bem cabeluda para vocês, para ver como é que vocês vão desenrolar. Qual é a editoria que vocês têm interesse? E eu estava super verde ainda, né? Eu falei, não, eu gostaria de cidades. E a minha amiga queria política. Ele, então tá, então amanhã a gente combina, e se vocês quiserem carona para vir para o jornal, eu posso passar para pegar vocês. Onde é que vocês estão hospedados? Aí eu falei, estamos na casa de uma prima, num apartamento que fica perto daqui. Ele diz, aonde? Eu falei o nome da rua. Ele, qual o número? Aí eu falei, ele não acredita, eu moro nesse condomínio. Quando ele falou isso, eu falei, ah, não, gente, tem que morar aqui em Fortaleza, tem alguma coisa aqui, né? E aí a gente pegou carona com ele no dia seguinte, a gente fez a matéria. Eu até gostaria, uma pena que eu não tenho essa matéria, eu gostaria de reler a matéria, acho que ela estava toda errada, assim, no sentido de que eu fiz a pauta que me passaram, na época o Ciro Gomes era governador, né, do Ceará. E me passaram uma pauta sobre educação no governo Ciro, sobre vários problemas lá da educação. E eu falei de um monte de problema, mas não conseguia falar com ninguém do governo. Então, no final da matéria, eu lembro que não tinha ninguém do governo falando. E aí esse editor, né, o chefe de redação, leu o texto e disse assim, tenho a menor condição de publicar esse texto. Tipo assim, era uma matéria, não era uma matéria equilibrada, né? Eu tinha que ter os dois lados. Ele disse, eu não tenho como publicar, mas você escreve muito bem e se você quiser um emprego, você está contratado. Eu falei, e a minha amiga também conseguiu ser aprovada nesse teste, então a gente só voltou para Brasília para pegar as coisas e voltar para Fortaleza. Então foi assim que começou, e lá eu fiquei por quase 15 anos em Fortaleza. Nossa, bastante tempo. Pois é, eu fui sem muita... Na verdade, sem expectativa nenhuma, assim, porque eu nunca tinha morado longe da minha família, eu sempre fui muito grudada na minha família, então o pessoal achava assim, ixi, a Débora não vai ficar um mês fora, sabe, assim, não tem nem perigo, assim. E era uma cidade que eu não conhecia realmente ninguém, tirando essa prima que morava lá, e uma conhecida da mamãe, que a mãe dela morava lá e que ela também foi muito atenciosa comigo no início. Então, eu não tinha expectativa, eu só queria viver a experiência de morar fora de Brasília, que era uma coisa que eu sempre desejei, e também de trabalhar numa redação para dizer assim, só para ter certeza, realmente não tem nada a ver comigo. Mas eu comecei a trabalhar e comecei a gostar. E aí eu tive muita sorte, sabe, Marcelo? Assim, como eu comentei, eu acho que eu tive muita sorte lá no jornal, porque não só pessoas muito profissionais muito bons que eu conheci, mas gente muito legal também que me deu muita oportunidade. Eu acho que não adianta você ser muito bom ou ter muito bom potencial também, se você não tem oportunidade para você evoluir, para você aprender, para você... Tipo assim, tudo é uma aprendizagem. Você não fica muito bom de uma hora para outra. Você precisa acumular experiência. Então, o fato de ter gente me abrindo caminhos, confiando em mim, isso foi essencial para mim, né? Então, eu acabei trabalhando em muitas coisas lá em Fortaleza. Não só no jornal, mas acabei rodando em alguns lugares por lá. E sua amiga ainda está lá ou voltou para Brasília? A gente acabou perdendo muito contato, mas ela continua lá, se estabeleceu por lá e tá feliz, assim, até onde eu sei, deu tudo certo, assim. Mudou bastante o caminho, né? E nesses 15 anos, quase 15 anos lá em Fortaleza, no Jornal Povo, você passou por quase, você conheceu as cidades, né?
Você ficou em Foi. cidades, quais editorias você fez, como é que foi a experiência no jornal e que outros veículos também você passou por lá, né? Uhum. Bom, no Jornal o Povo eu fiquei 3 meses na editoria de cidades, aí me chamaram para cobrir política. E eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, não, detesto política, não quero. Mas eu não tive opção e me levaram para a editoria. E lá eu também ressignifiquei a relação com a política. Assim, eu acho que é muito importante a gente ver a política não como uma coisa feita por humanos que não tem nada a ver com a gente. Não, é gente que nem a gente. E, e de repente eu comecei a me interessar por esse grande teatro. É um misto de teatro, de relações psicológicas, tem muita emoção envolvida ali, de vingança, de ressentimento, de rancor, de projetos pessoais, de poder. Eu comecei a achar interessante analisar assim, peraí, né? O que está influenciando o caminho dessa pessoa? Então eu comecei a me interessar e sem nem, eu não gosto, sabe? Nem de demonizar e nem de idolatrar ninguém. Então eu Uhum. aprendi muito trabalhando com política. E lá eu fui repórter de política e depois me chamaram para ser editora interina. Eu fui editora interina de política com 23 anos, aí fiquei, sei lá, nem me lembro, acho que mais de um ano mais ou menos desse jeito. Aí resolvi voltar para Brasília e não estava feliz lá em Fortaleza. E aí resolvi voltar, mas aí pouco tempo depois me chamaram para eu voltar para Fortaleza, porque o Tasso tinha ganhado a eleição, né, como governador, isso foi em 95. E aí eles estavam querendo montar uma equipe jovem, assim, de jornalistas para repensar alguns produtos de comunicação do governo do estado no contato aí com a mídia, né. Então, fomos eu e alguns colegas, que a gente acabou ficando amigo. A gente foi para lá, ficou mais ou menos um ano trabalhando para o governo do estado, e aí me chamaram. Não, desculpa, depois dessa experiência com o governo do estado, eu e esses amigos que continuamos trabalhando, né, a equipe mudou durante um tempo lá, a gente teve mudança, mas esses amigos que ficaram até o final dessa experiência lá no governo do estado, a gente decidiu abrir uma agência, uma assessoria de comunicação. E a gente resolveu pedir demissão e abrir essa assessoria. E eu fiquei 2 anos no início dessa assessoria que tinha o nome da assessoria é a D2M, Assessoria de Comunicação, que foi feita com as iniciais dos sócios, né? Éramos 5 sócios. Então tinha Ana Maria, o Apolônio, os 2 As, né? Débora, eu, Dejane, 2 Ds e o M de Mauro Costa, né? E eu peguei ali fiquei quanto tempo? Talvez um ano e pouco, um ano e meio. A gente trabalhava na sala do apartamento que eu dividia com a Dejane nessa época. Foi assim, sabe, aquela empresa que começou assim, realmente ali do nada mesmo. E eu fico muito orgulhosa, assim, de ver. Hoje tem 3 sócios que continuam com a agência. Eles completaram 25 anos esse ano, e é uma agência super respeitada lá em Fortaleza, não só em Fortaleza, no Nordeste, né? Eles fizeram um trabalho super lindo, mas assim, eu acabei não me identificando tanto naquele momento com o trabalho da assessoria. E aí comecei a querer traçar outro caminho, e aí eu fui chamada para voltar para o Jornal o Povo. E lá eu voltei como editora de política, aí coordenei a redação em 2 eleições, que é uma loucura, assim, meu Deus, é assim, todo mundo cobrindo política naquele momento, né? E aí, depois dessa experiência da editoria, aí eu fui ombudsman e aí fui editora de capa do jornal. E aí, depois de ser editora de capa do jornal, eu fui convidada para uma assessoria de uma empresa lá de Fortaleza, uma empresa de alimentos que tem atuação nacional, que é a J. Macedo. Aí eu fiquei 5 anos nessa empresa, na assessoria de comunicação, trabalhando muito com essa coisa da comunicação corporativa, interna, né? E a gente fazia uma revista que era voltada para os funcionários da J. Macedo. Eles ainda são muito grandes, assim, tinham funcionários no Brasil todo, eram 3.000 funcionários, assim. E a gente fazia essa revista voltada para esse público, né? Aí, assim, aí eu encerrei o meu histórico profissional em Fortaleza, porque eu decidi voltar para Brasília, pedir demissão para
tentar a carreira diplomática, né? Que era uma coisa que eu sempre tinha ficado na cabeça, e se, né? Uhum. E eu quis tirar essa dúvida. Mas acabou que não deu certo também esse plano. E eu acabei voltando a trabalhar com comunicação aqui em Brasília. E aí foi um recomeço total, Marcelo, porque eu tinha formado, né? Eu me formei na UNB e fui para Fortaleza. E lá eu fiquei quase 15 anos. E lá é realmente mercado menor do que aqui. Eu conhecia todo mundo, nem que fosse de nome, né? E vice-versa. Aqui em Brasília, eu não tinha contato com ninguém. Mesmo as pessoas com quem eu tinha estudado, vários amigos tinham ido para outra carreira, tinham seguido outra atividade profissional. Então, assim, foi uma coisa bem de recomeço aqui em Brasília mesmo, sabe? E aí eu fui assim, começando a conhecer uma pessoa aqui, outra ali, e as coisas foram acontecendo também. Foi bem interessante, assim, foram viradas mesmo, foram ciclos bem diferentes. Uhum. A Ana Luísa tá mandando um alô aí para você. A Ana Aninha, Luísa, minha prima, lá de Ana Fortaleza, beijo, Luísa Aninha. CMM. É, Legal. Débora, e você você voltou para o Brasil em que ano? eu voltei no final de 2007. Então 2007. já tem aí o quê? Não sou boa de contas, Marcelo, 14 anos. já tem uns 14 anos que eu tô de volta a Brasília. Legal. E nesse período lá no Jornal Povo, né, você falou assim, desse teatro da política, né? Essa coisa de rancores, vaidades, etc. Você lembra de algumas histórias interessantes aí, assim? Precisa, evidentemente, citar nomes aí de políticos e tal, mas você lembra de alguma história curiosa aí, você que ficou tão imersa na política lá? Assim, a Não, respeito até ali, da dinâmica, da cobertura, né, de como sim. acontecia. Você falou de eleições, né? Uhum. Olha, uma das coisas da política, assim, que eu mais. Acho que três grandes lições, assim, que eu diria, assim, desse trabalho com a política. Primeiro, comecei a observar que geralmente, quando tinha um prefeito que era muito popular lá em Fortaleza, que ele resolveu colocar como sucessor, como candidato para a sucessão dele, um secretário que era muito introvertido, muito apagado, ele não tinha carisma, sabe? Ele Uhum. não... E aí, aquela coisa, não vai. Eu imaginava, não vai ser eleito, ele não tem condição. Mas assim, existe a questão aí da máquina, né? Ele tinha conseguido fazer também um trabalho com resultados na Secretaria de Finanças e conseguiu ser eleito prefeito. No momento em que ele foi eleito prefeito, o ex-prefeito, que tinha sido meio que o criador dele, né? A pessoa que deu espaço, eles começaram a. Foi uma coisa assim que foi minando com o tempo, até o momento em que eles romperam total, assim. E é uma coisa que eu acho que é muito comum isso na política, assim, de Sim. aliados, né? Você vai e puxa alguém para trabalhar aquela pessoa para ser o seu sucessor, mas aí aquele sucessor cresce também, ele conquista lá também o eleitorado dele, e aí vira um rival. E um fica querendo, tipo, não, mas quem tem prerrogativa aqui sou eu. Aí, tipo, não é, né? Então fica esse embate. Então, quando esses dois romperam, para mim isso foi muito marcante para mim, porque eles eram unha em carne, era uma coisa assim que eu achava que não, aliados para todo sempre. E não é assim. E você vê isso com muita frequência na política, né? Assim, as pessoas que eram muito, muito próximas e trabalham muito ali a candidatura do outro, e de repente a pessoa cresce, aí, não, então não. Né? Eu apoio desde que eu continue sem qualquer, né? Enfim, é uma dinâmica muito comum e eu achei isso muito curioso de acompanhar. Outra coisa da política que eu aprendi muito, assim, eu levei para a vida, sabe? É essa coisa da relação das pessoas com o poder. Você conhece muito a pessoa quando ela tem algum poder. E as pessoas acham que poder necessariamente é um mandato eletivo, ou então é muito dinheiro, um cargo comissionado aí responsável por um orçamento muito alto. Não é, não é. Às vezes, quem tem muito poder é a pessoa que vai fazer diferença naquela situação específica. Então, pode ser uma secretária
Ela vai passar a ligação de quem para o chefe, né? Ela dá recado de quem? Então, assim, eu como jornalista vivi muito esse tipo de situação. Como que é importante você trabalhar, você ter bons contatos, que você consiga apoio para conseguir chegar onde você quer. E aí o poder, esses pequenos poderes que fazem toda a diferença no dia a dia, você vai aprendendo que na verdade não é uma questão de política de quem tem mandato, é coisa do ser humano, como que cada um vai lidar com o poder que tem naquele momento ali em que isso faz a diferença. Então, isso foi muito interessante também, porque às vezes a pessoa muda de função, ela se achava super poderosa, super prestigiada, nossa, paparicada até dizer chega, mas ela sai daquela função, ela não é mais ninguém, porque ela já não tá mais atendendo, né? Uhum. Não é mais interessante para quem era tão procurado antes. Então, isso foi uma coisa também que me ensinou muito, tipo, vamos manter o pezinho no chão, porque a gente fica, né? A nossa Uhum. personalidade fica. As relações que você constrói de confiança, isso fica. Agora, se alguém se aproxima por você por uma questão de interesse pontual, que Uhum. seja pelo, né, você como editor, ou você como repórter, ou você como secretário, ou você como porteiro. Então, se a pessoa só te dá atenção porque ela quer que você o beneficie de alguma forma, então a política me ensinou muito nesse aspecto, de você olhar além, sabe? Tipo, não se deslumbre, sabe? Seja quem você trabalhe as relações que você acredita que são boas e seja correto do jeito que você for, porque tudo é passageiro. Os cargos são passageiros, Uhum. a vida é passageira, né? Então, isso Uhum. me ensinou muito também. E uma outra coisa também que eu acho que esse período assim, de cobertura de política me ensinou muito é a não idealizar ninguém, sabe? Tem gente que você vai acompanhar o trabalho legislativo, que você super admira, nossa, porque faz parte de um partido tal, que tem uma grande história social, Uhum. valoriza, é muito bonito o discurso e tal. Só que você vai ver a prática da pessoa ali, e aí você vê que tem gente que, como tudo na vida, né, Marcelo? Tem gente de todo jeito. Dentro da família tem gente de todo jeito, dentro de partido político tem gente de todo jeito. Então, assim, eu fui vendo que o fato de você ser de um grupo A, B, C ou D não significa que aquele grupo ali vai ter necessariamente a razão sempre, sabe? Ou então, Uhum. eu sou aqui realmente a pessoa, eu sou do bem. Todo mundo é do bem, todo mundo se acha do bem. Então a questão é você acompanhar, você realmente ter cuidado de acompanhar a trajetória daquela pessoa para ver a consistência do que ela faz, do que ela fala, e é assim que você vai aprendendo, e não partir do pressuposto de que, se é desse grupo aqui, então, ok. E se é desse grupo aqui, quer dizer, hoje em dia está um pouco mais difícil isso, né? Porque enfim, tem grupos assim que realmente não está dando para não tá dando para concordar, mas é de jeito nenhum. Então, mas assim, na maioria dos casos, alguém, mesmo que você discorde do posicionamento, sei lá, uma pessoa mais privatista, uma pessoa mais liberal, sei lá, chame como você quiser. Você pode discordar da pessoa, mas ela pode ter argumentos legítimos, né? Uhum. Você pode discordar, você pode não é por aí que eu quero seguir. Mas você pode respeitar a pessoa, se ela tiver argumentos ali que você, não, ela tem a razão dela, mas eu vou lutar pelo que eu defendo. Então, é uma coisa que a política me ensinou muito também, essa cobertura, né? Uhum. Nossa, muito interessantes essas colocações que você falou agora, né? Enfim, uma pessoa com a sua experiência que você tem com a política, né? De cobertura, ter essa visão, né? Esse ponto de vista, essa observação sobre essas questões que são da política e da natureza humana mesmo, essa coisa do Uhum. interesse, né? Isso é da política, mas em quantas coisas a gente também não vê isso, né? Enfim, pessoas que se Sim, com aproximam às vezes certeza. de você por causa de alguma coisa, né, e tal. E, enfim, essa questão do respeito é importante você falar isso, né, porque a democracia, ela é feita de diferenças, né, ela é plural, então você pode
discordar de uma coisa ou de outra, mas assim, e não transformar também, parece que nos últimos tempos também a política virou uma coisa de guerra, de ódio, né? Enfim, Sim. de respeitar o Uhum. ponto de vista Claro, há pontos de vista que não tem como respeitar, né? Porque Sim. são antidemocráticos, mas como você falou, dentro da democracia, né? Eu sou mais estatista, eu sou socialista, ou eu sou liberal, sou conservador, enfim, mas a convivência faz parte, né? Não, um país só pode ir para frente, Marcelo, eu tenho certeza disso, assim, se você for capaz de dialogar com pessoas que pensam diferente. Tem que dialogar, gente. Isso não é necessariamente assim, então cedeu para o outro. Não, é obrigação. Você tem que falar com pessoas que pensam diferente. Porque, claro, em várias coisas não dá para ceder. Não dá para você negociar certas coisas. Alguns valores eu considero inegociáveis. Agora, Uhum, muita coisa, em algum momento você vai ter que ceder em algum aspecto. Isso não tem a ver com corrupção. É uma questão assim, às vezes você ganha, às vezes você tem que recuar, às vezes você tem que avançar. Todo mundo, de alguma maneira, tem que contribuir. E para que todo mundo tenha que contribuir, não pode prevalecer o ponto de vista de um grupo o tempo inteiro, isso não existe. Né? uhum. Então, assim, eu espero, né? Eu espero que a gente consiga retomar esse campo aí de civilização mesmo, que o Brasil perdeu demais e que a gente possa avançar para ver uma luz no fim do túnel, porque a gente tem desafio demais, tem problema real demais para ser enfrentado, né? Uhum. É claro, e não existe uma única solução, né? Um único ponto de vista, um único partido, porque se for assim, nem democracia é, né? Sim, uhum. Débora, e outra coisa interessante que você falou também, entre as tantas coisas interessantes que você falou, mas aquela do político que meio que não cria, né? Mas que ajuda o outro e tal, a gente viu na eleição passada, né? O caso do Alckmin e Dória, né? Um exemplo muito claro disso Sim. que você citou, né? Enfim. Uhum. Não, pois é, a gente chama de criador e criatura, né? Então, que o criador. Então, assim, a criatura é difícil, né, Marcelo? Porque às vezes as duas pessoas se acham muito legítimas. Tipo, não, eu quero a minha autonomia. Eu não quero Claro. ninguém me ditando o que, Uhum, que, o que que eu tenho que fazer. Só porque você é meu antecessor e me ajudou aqui a conquistar esse espaço. Então, eu acho que é muito complicado, assim, eu acho que é uma coisa complexa. Não é que uhum. necessariamente o anterior tem sempre a prerrogativa, ou então o atual, por ser novato ali naquela função, então ele tem que baixar a Traiu, cabeça né? sempre. Traiu o outro, né? Não. Depende, né? Caso a caso, eu acho que é muito difícil. Eu acho que é porque eu avalio que para quem já teve muito poder na mão, é muito difícil abrir mão desse poder, né, Marcelo? Então, Uhum. eu acho que para quem apoia muito, mas quer se manter ali no poder, quer se manter com muita influência, e aí o outro quer fazer do jeito dele. Então, eu acho que esse tipo de atrito é inevitável. Uhum, claro. Débora, e voltando então para Brasília. Você voltou para Brasília em 2007, aí você foi para qual veículo, enfim, por onde você passou depois desse retorno? Eu voltei para Brasília, fiquei um ano só estudando para o concurso, né? Aí eu estudei 3 anos para esse concurso, mas o primeiro ano eu só estudei, e aí no segundo ano, no primeiro ano, depois de um ano de estudo, eu cheguei muito perto de passar da primeira fase do Rio Branco, né? Mas aí continuei estudando, eu falei, não, faz parte, né? É muito comum as pessoas não passarem de primeira. E aí continuei estudando, mas aí eu resolvi que ia fazer bem, inclusive para minha saúde mental, trabalhar também. Então, nessa época, eu trabalhei até com um amigo que fez marista comigo, que ele tem uma empresa de clipping. Aí eu fui fazer clipping para a CNI. Eu acordava muito cedo, fazia o clipping, uma análise do clipping, e aí depois eu ia estudar. Então eu fiquei desse jeito aí durante um ano mais ou menos. Aí depois, quando teve uma situação no concurso que eu passei na primeira fase, aí na segunda fase eu tive um problema que não estava previsto no edital, eu me decepcionei muito com o concurso, eu falei, pois agora eu não quero mais. Eu estava me dedicando enquanto eu acreditava na seriedade da coisa, né? E não é que todo mundo que passe seja errado, assim, não, mas
eu vi que é um concurso não necessariamente acima de qualquer dúvida, não. Então, desisti e aí eu voltei a trabalhar mesmo no mercado de comunicação. E ali, dessa experiência com o Clipping, eu fui para o UNB. Eu fui trabalhar no portal da UNB. Aí, fiquei editando as matérias para o portal, né? Trabalhei com muita gente bacana também. Foi pouco tempo que eu fiquei lá, mas gente assim que eu, nossa, tenho muito carinho até hoje. E aí, de lá eu fui chamada para ir para o Ministério da Integração Nacional. Aí fiquei na assessoria do Ministério, e aí resolvi sair e fui para a assessoria do Sebrae. A gente até se encontrou lá por um tempo, né? A gente trabalhou junto um tempinho ali. E aí eu fiquei na assessoria do Sebrae por 5 anos. E foi, nossa, maravilhoso, assim. A equipe, né? A Lê, eu vi a live com a Alessandra Pires, a Lê falou do quanto que todo mundo se dava bem, como que essa convivência foi muito importante, não só pela troca profissional, mas também pela amizade que ficou, né? Pessoal que a gente não só gosta pessoalmente, mas admira também pelo trabalho. Então, foi muito importante ali aquele momento. O trabalho no Sebrae me inspirou, assim, de muitas maneiras. Até para esse trabalho que eu acabei desenvolvendo depois aí com design de joias, né? Porque eu entrevistava muita gente, eu me emocionava sempre, assim. Entrevistando muita gente do Brasil todo, contando essas histórias. Gente que começou assim, com uma ideia na mão, não sabia como que ia realizar, e de repente a pessoa tinha crescido, a empresa, sabe? Estava ganhando prêmio, e eu ficava muito emocionada. A gente sempre comentava muito sobre as histórias que a gente acessava, das pessoas que a gente entrevistava. E ali eu comecei a pensar, gente, será que eu faria alguma coisa além do jornalismo? Foi ali que começou, e todo mundo ali, eu acho que inspirou todo mundo. Tipo, cara, eu seria bom em outra coisa, né? Eu faria outra coisa, assim. Acho que foi uma coisa, mexeu muito com a gente. Essa experiência de outras pessoas que a gente entrevistava ali no Sebrae. Foi muito bacana. Você fazia assessoria de imprensa e também reportagem, não é isso? Eu fazia, na época a equipe era dividida ali, cada unidade do Sebrae, a gente era responsável para estar acompanhando, fazer reuniões sistemáticas, ver o que estava acontecendo ali de possibilidade que pudesse render sugestão de pauta, né, para a imprensa, ou então possibilidade de artigo que o presidente do Sebrae pudesse abordar esse projeto, essa ideia, ou então algum outro gestor do Sebrae. Então a gente trabalhava com algumas frentes, a gente estava ali no contato com a equipe técnica, né? Pensando sempre em possibilidades de pauta, a gente estava sempre pensando em possibilidades de artigos também, e entrando em contato com os colegas das redações também para sugerir as pautas. Então, para mim, foi um momento ali, eu acho que no Sebrae eu tive eu fiz as pazes um pouco com a assessoria de imprensa, porque eu achava que eu não tinha muito jeito para ser assessora. Essa coisa de estar sempre em contato para sugerir pautas para os colegas e tudo. Eu gosto mais de bastidores mesmo. Não, me mande apurar as coisas e aí você faz o contato. Eu sempre fui mais bicho do mato, né? Mas era muito prazeroso entrar em contato com os colegas com algumas matérias que tinham me emocionado muito, né? Assim, de empreendedores, empreendedores de pequenos negócios aí de vários lugares, histórias, nossa, cada história mais linda que a outra, né? Você lembra de alguma? A gente Sebrae de notícias. Eu lembro de uma mulher, é uma pena que eu não vou lembrar muito detalhe, mas eu lembro dessa mulher que ela era criadora de gado, assim, ela é produtora de leite. E aí ela, poxa, depois, se a Renata Gonzaga tivesse aqui, eu ia pedir ajuda, porque eu lembro que ela falou muito com ela. Mas assim, essa mulher, ela começou assim, ela era uma pessoa, tinha lá algumas vacas, ela e o marido produziam leite para vender, só que ela começou a observar assim, várias coisas que poderiam aperfeiçoar aquele negócio ali. E ela tinha muita resistência de implementar o que ela acreditava, porque ela era mulher, imagina, no campo. Tipo,
né, uma coisa muito machista, assim, de que não, o homem é que sabe, eu que sei mais, né? Mas ela conseguiu implementar várias mudanças, ela foi do fluxo, da produção, de qualidade de produção. O resultado é que a empresa cresceu muito, eu não lembro o nome da empresa, mas ela cresceu muito, ela ganhou prêmio, porque o Sebrae, ele premia, eu acho que até hoje ele faz isso, premia mulheres empreendedoras, né? Que é muito importante você valorizar, porque a mulher, ela tem uma força nos pequenos negócios absurda. Assim, é muita mulher à frente de pequenos negócios, e os pequenos negócios são quem realmente mais geram emprego entre as empresas brasileiras. Então, assim, é uma força. Às vezes você pensa assim, é uma coisa pequenininha, é um mercadinho, tá ali a duras penas tentando se manter, mas isso faz toda a diferença para a economia nacional. Assim, sem um pequeno negócio, a economia... A gente fala assim de grandes empresas, faturamentos bilionários e tudo. Parabéns, que continuem se dando bem, mas a força dos pequenos negócios, eles precisam ser muito valorizados, muito apoiados. Eu acho que o Sebrae, ele faz isso de uma forma muito bacana. Tem muita consultoria, muito projeto. E a unidade que eu estava ali, né, assessorando mais diretamente, era justamente de capacitação empresarial. Então, eram cursos de educação voltados para os empreendedores, de formação. Então, assim, muita história muito bacana. Assim, de gente que não acreditava que pudesse crescer, aí vai lá, recebe umas orientações, já faz toda a diferença. Ou então, gente, é muito comum isso, gente que tem ótimas ideias. Geralmente, quem é muito criativo, não vou dizer que seja uma verdade absoluta, mas é muito comum. Pessoas que são muito criativas, elas têm muita dificuldade de uma visão mais prática das coisas, sabe, da burocracia, da gestão, do que precisa fazer, do passo a passo. Então, esse suporte é muito importante, né? Eu acho que o papel do Sebrae é fundamental mesmo, assim, para essa massa assim, de gente que eu passei a admirar muito mesmo na época que eu trabalhei lá. Sim, eles fazem um trabalho fantástico. E a comunicação é uma parte importante dessa instituição, com certeza. O trabalho que você Sim. e tantos outros faziam e fazem, né? Para divulgar Uhum, esses pequenos negócios. uhum. Foi ótimo. E a equipe era muito boa, né, Marcelo? A gente ficou pouquinho tempo lá trabalhando. Acho que você saiu logo depois para que você já passado num concurso, mas a gente ainda deu para se divertir naquela equipe ali. É, Era deu para muito morder o trabalho, mas seu era muita cérebro. diversão. Eu tenho, Eita, eu tenho registro fotográfico, viu, Marcelo? eita, é. Agora na pandemia a mordida é à distância, né? Online. Mas, Débora, e aí hoje você está na Agência Brasília, que é do governo do Distrito Federal. Que tipo de trabalho você está fazendo lá? Eu sou uma das editoras. Tem um grupo de 7 editores lá. Aí tem 2 Uhum. meses que eu estou na Agência Brasília e olha, eu tô adorando, assim. Eu achava que eu não ia mais querer voltar para uma redação, porque o ritmo é muito louco, né? E lá é muito intenso. Mas eu tô adorando, porque lá eu acabo tendo acesso a informações de várias áreas. A gente recebe textos de várias áreas de atuação aí do governo e a gente edita. Então, o ambiente eu acho muito bacana e tenho aprendido muito, assim, nessa questão de também ser mais ágil, de levar a informação a melhor possível, né? Assim, de você, às vezes, sentir a necessidade de algum complemento de informação, aí você sugere algum complemento. E é uma agência que tem uma visibilidade incrível, assim. Esse ano já são mais de 10 milhões de acessos, assim. Então, é uma agência muito consultada, muito acompanhada e eu fico muito feliz de fazer parte de uma, de uma estrutura Uhum. dessas, né? Uhum. Bacana, parabéns aí. Parabéns, Ah, obrigada. sempre inovando. Débora, enfim, falando a respeito, você já introduziu o assunto, né, que é o outro assunto da nossa live, sobre a sua questão do design de joias, né? Então, foi a partir dessa experiência, de você ter contato com empreendedores que você resolveu, investir também numa atividade de criatividade, né, enfim, que é o design de joias, mas especificamente por que você optou
por essa área? Era algo que você já tinha vontade de fazer há mais tempo? Você já pensava nisso? Por que especificamente essa atividade te atraiu? Marcelo, não era. Na verdade, eu não queria trabalhar com joias. Na verdade, eu adoro joias. Podem me dar joias se vocês quiserem, eu vou ficar muito feliz, assim. Mas eu sempre associei joias a uma coisa muito, sabe, aquela peça Uhum, deslumbrante que tem o valor de um carro. E eu uhum, pensava assim, gente, não, eu acho que mesmo que eu tivesse muito dinheiro para ficar gastando com isso, assim, com frequência, eu ia preferir investir com experiência, sabe? E não necessariamente num objeto tão caro. O meu conceito de joia era isso, era uma coisa muito, muito, muito cara, né? E que eu não tinha necessariamente esse apelo. O que eu tinha, na verdade, assim, eu comecei, já tinha bastante tempo que eu tinha curiosidade para desenvolver alguma coisa, fazer algum trabalho manual, porque eu sempre fui muito, meu trabalho sempre foi muito, né, das ideias, de você trabalhar com comunicação, e eu sentia, eu queria trabalhar aprender algo novo. Então, eu pensei, eu sempre gostei muito de acessórios, então acho que eu vou fazer algum curso de bijuteria. Era o que eu queria. E eu fiquei anos pensando nisso, quero fazer, mas aí eu nunca ia atrás. Até que um ano, foi 2016, eu falei, não, chega, né? Para de falar que vai fazer e faz, né? E aí eu fui pesquisar sobre cursos, mas eu não encontrei nada que me interessasse. Eu queria alguma coisa mais sofisticada, assim, bijuterias mais refinadas, assim, que me ensinassem a fazer, né? uhum, Não que eu não use bijuterias mais simples, eu adoro todo tipo de acessório, eu vou uhum. garimpando, eu gosto de tudo, mas eu queria aprender alguma coisa diferente, eu não estava encontrando. Até que eu cheguei num lugar aqui em Brasília, que eu liguei para perguntar se eles davam esse tipo de curso, e disseram que não, que era curso de joias. Aí eu perguntei quanto que era, eu achei caríssimo, eu falei, não, eu não pretendo trabalhar com isso, é um hobby muito caro, e deixa pra lá. Só que eu fiquei com isso na cabeça, e aí uma amiga da minha irmã comentou que uma amiga dela tinha feito um curso de joalheria em São Paulo, que ela tinha amado, adorado e tal. Aí eu falei, aonde, né? Aí ela apurou, me passou as informações, aí como quem não quer nada, eu não estava decidida a nada, eu resolvi mandar um e-mail para perguntar quanto era, e aí já era mais barato do que aqui em Brasília, e um ateliê muito bom lá de São Paulo, assim, com muita experiência. Eu falei, quer saber? Eu não estou pensando em trabalhar com isso, mas seria legal fazer uma coisa diferente. Eu estava no Sebrae na época, mas eu não estava necessariamente decidida a trabalhar com isso. Eu estava assim, não, eu vou fazer uma coisa diferente numa área que eu gosto, que é de acessórios. E o que me inspirou muito a fazer esse curso de joias é porque eu descobri o trabalho de uma designer de Florianópolis, a Lie. Alguém me apresentou e disse assim, eu elogiei o anel de alguém. Falei, nossa, que anel charmoso, né? E aí essa menina que eu nem conhecia direito, ela disse, é uma designer de Florianópolis, você precisa conhecer. O trabalho dela é lindo. Aí eu fui Aliê, atrás, Lie, Liele. L-I-E, L-I-E, com circunflexo no E. E aí eu fui atrás e fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Falei, gente, que coisa linda. E ali eu vi que ela tinha várias faixas de preço. Assim, tinha anéis de prata mais baratos, ali na faixa dos R$ 150, até peças com diamante, que aí, enfim, aí o céu é o limite. Mas eu vi que ela Uhum. tinha várias faixas, eu pensei, isso eu faria. Assim, o que eu pensei foi assim, eu gostaria de aprender a fazer alguma coisa que eu compraria, que eu me dispusesse a comprar, né? Aí, quando eu vi o trabalho dela, eu achei super inspirador. Eu falei, pois então tá, vou lá fazer. Não com ela, eu até perguntei para ela se ela dava curso, na época ela não dava, não sei se ela está dando curso agora. E fui fazer esse curso em São Paulo. Aproveitei um período de férias, e aí eu tinha 15 dias de férias. E aí perguntei se era possível fazer o curso deles, que é de um semestre, o curso básico de joalheria, se seria possível fazer um intensivão. E eles toparam, né? O ateliê Márcia Pompei, lá de São Paulo.
E aí eu fui. E era manhã, tarde e noite no ateliê, né? E ali eu comecei a desmistificar muitas coisas. Primeiro que parecia uma oficina mecânica, né? Não tinha nada de glamuroso. Assim, você é fogo, é prensa, é serra, é bigorna, é assim, você tá sempre com a unha, a mão toda suja, machucada, né? Que você tá ali mexendo com as coisas. Mas, para minha surpresa, eu amei aquilo ali. Amei. Foi um negócio assim, foi um negócio completamente transformador para mim. Eu saí de lá, no último dia, eu saí chorando de lá. Falei, eu não quero voltar. Não quero voltar para Brasília. E aí, voltei e falei para o pessoal do trabalho, né, o pessoal do Sebrae, falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Eu não sei quando, não sei como, mas eu vou trabalhar com isso. E eu comecei a brincar disso, assim, aprender, praticar sozinha. Aí comecei a dar, comecei a pensar, não, eu vou dar um anel de presente para a Alessandra. Aquele anel que a Alessandra mostrou aqui na live, eu fiz para ela, acho que foi o primeiro anel que eu fiz, assim, que não era para mim, eu dei para ela, né? E aí, quando eu dei esse anel para ela, ela começou a chorar, e foi tão bonito, assim, foi tão... E assim, eu me senti... Gente, que massa, você fazer, sabe, a coisa, e aí dá para uma pessoa que é muito querida. E aí, eu fui no aniversário da Alê, ela estava comemorando esse aniversário lá no Beirute, e aí eu encontrei o Márcio, que foi o nosso chefe lá no Sebrae. O Márcio é um amigo super querido, mas ele não é... Não sei se você tem essa impressão, mas o Márcio não é uma pessoa de elogio fácil, né? Ele é um amor de pessoa. E eu sei que ele torce por mim, me apoia tudo, mas eu tenho certeza que ele não me faria um elogio, que ele não acreditasse assim muito. E aí a gente se encontrou e ele disse assim, que história é essa desse anel da Alessandra? Foi você que fez? Ele ficou chocado, né? Foi você que fez? Eu falei, foi, Marcinho. Aí ele disse, você já fez outras coisas? Eu mostrei pra ele foto, né? Aí eu mostrei, fui contando a história do que tinha me inspirado. E aí eu mostrei pra ele esse anel aqui, não sei se dá pra ver. Dá pra ver, é lindo. Esse anel aqui, eu fiz um anel de ouro que eu fiz numas aulas num ateliê lá no Rio de Janeiro, da Lívia Canuto. Eu quis simbolizar um anel que eu fiz pra mim, né? Eu quis simbolizar esse anel, unir algumas coisas assim. É porque eu tenho uma fobia absurda em relação a tubarão. Eu acho que eu devo ter sido devorada por tubarão em alguma vida passada, não sei. Mas eu sonho muito com tubarão. Assim, é impressionante. E aí eu acordo sempre muito, meu Deus do céu. E aí, uma prima minha que é médica, ela comentou comigo, Débora, você já percebeu que nos sonhos o tubarão nunca te machuca? Né? Quem sabe? E assim, eu fui me interessando por essa coisa de sonho. E no sonho, né, dentro da leitura junguiana, na verdade, assim, os sonhos, o que você vê nos sonhos tudo é você, tudo simboliza você. Você sonha com um animal, aquilo ali tem a ver com algum aspecto seu que pode, talvez, tá meio sufocado, ou então que, sei lá, tudo é mensagem sobre você e tudo ali é você. O tubarão sou eu também, né, dos meus sonhos. E eu comecei a pensar nisso, eu comecei a ressignificar. Eu falei, não, realmente é um bicho que me causa assim, um fascínio muito grande, mas e se eu olhar de outra maneira? E aí eu comecei a pensar nele. Não que eu queira abraçar um tubarão na vida, tá? Isso aí não tem o menor perigo. Mas assim. Melhor não. Não vai acontecer. Mas assim, eu comecei a tentar ressignificar a imagem do tubarão para mim. E aí eu comecei a pensar, o que é o tubarão? É um bicho super forte, né? Tá ali no topo dos predadores ali, da cadeia alimentar. Ninguém mexe com ele, é muito difícil alguém mexer com ele, né? E é muito ágil, ele tá sempre muito em movimento, é aquela coisa assim, né? E eu comecei a pensar nisso, eu falei, eu vou fazer um anel sobre essa história. E aí eu fiz um anel de barbatana de tubarão, né? Ah, que uma barbatana. Bacana. E eu quis fazer, mas... Agora que você falou, que eu vi que parece um tubarão mesmo, olha só. Mas aí, quando você Marcelo... mostrou, muito legal mesmo. Linda mas Obrigada. Mas o que eu queria era trabalhar uma mistura assim, de simbolismo da força do tubarão e a delicadeza do fio, porque você vê que o fio ele é bem fininho, né? De ouro.
Então eu quis unir esses dois conceitos, assim, de força e de delicadeza, que na verdade, assim, não é. Muita gente associa que para você ser uma pessoa delicada, você ter uma delicadeza em relação à vida, então uma pessoa, tem muita gente que vê isso como uma fraqueza, tipo, fulano é fraco, né? Associa sensibilidade, delicadeza a uma fraqueza. E muita gente que se acha muito forte, muito guerreiro, muito combativo, muito aquilo, acaba que confunde também a força a grosseria. Você não precisa, você pode ser tudo ao mesmo tempo, você pode ser forte, você pode ser delicado, uma coisa não exclui a outra. E eu fui falando tudo isso pro Márcio, o Márcio, meu Deus, que coisa legal. E aí, terminamos ali o nosso encontro, aí ele me liga umas 2 horas depois, e aí ele diz assim, Débora, não tira essa história do anel da minha cabeça, é o seguinte, eu tô querendo comprar uma outra aliança de casamento, porque eu vou fazer 20, nem lembro quantos anos, era 22 anos de casamento, e a gente já estava querendo trocar nossa aliança mesmo. Eu ia comprar em Paris, porque ele estava com uma filha morando lá, eles iam visitar a filha lá, mas disse, não, a minha aliança nova tem que ser esse modelo aí, porque você conseguiu simbolizar o meu amor pela Rafa, é força e delicadeza. Marcelo, eu fico super emocionada com essas coisas, assim. Falei, gente, eu nem imaginei. Tipo assim, o simbolismo, para mim, acabou que foi agregando valores para outra pessoa, a maneira como outra pessoa via. E aí virou. Foi a minha primeira encomenda paga foi para o Márcio. Foi essa aliança desse modelo para eles, né? E aí, 1 ano depois, esse mesmo modelo teve uma outra história, assim, porque um cara de Porto Alegre me descobriu pela internet. Ele estava fazendo pesquisa sobre tubarão. E ele queria alguma coisa de tubarão para dar para a mulher dele. E ele foi me explicar por quê. Porque eles tinham acabado de ter o primeiro filho e me mandou a foto do primeiro filho deles, a coisa mais fofa. Ele nasceu, desde o momento que ele saiu da barriga, ele nasceu com um topetinho, né? Tal e qual uma barbatana de tubarão. Mas sério, era uma barbatana de tubarão total, assim. O cabelinho dele, o topete, né? E assim, não tinha como abaixar aquilo ali. Assim, eu tava sempre em pé, e sempre, né? E aí, esse cara de Porto Alegre disse que viu a história desse meu anel e queria encomendar esse anel para a esposa para dar de Dia das Mães, por causa do filho que tinha esse topetinho. Então já foi uma outra história. Sabe assim, eu acho muito legal. Às vezes uma coisa que eu crio pensando num sentido, né? Faz um sentido para mim, mas ela vai agregando camadas de sentido a partir da vivência das outras pessoas. Isso eu acho o máximo. Que legal. Aí você fez o anel do tubarão também, inspirado no menino. Exatamente. Foi para essa mãe lá de Porto Alegre. As inspirações, enfim, quando você tem um cliente, pode ser tanto uma história, né, que a pessoa te conta, quanto também você pode criar também algo, como foi o caso desse teu sonho, né? Enfim, dessa sua relação com os tubarões, né? São duas coisas, são duas principais inspirações, né? Uma, às vezes eu tenho uma ideia, gosto, aquilo faz um sentido para mim, eu vou lá, faço e divulgo. E às vezes a pessoa me procura para querer fazer uma encomenda personalizada, porque ela quer dar de presente para alguém muito especial, e aí me conta alguma história, sei lá, teve o caso de uma mulher de Fortaleza que ela entrou em contato comigo depois de eu ter lançado uns colares com bordados, pingentes de bordados, os bordados são feitos pela minha mãe, e a minha mãe, ela borda coisas diferentes, mas ela costuma bordar muitas flores, né? E aí, essa mulher lá de Fortaleza me procurou para perguntar se eu poderia providenciar um bordado, né? Pedir para minha mãe bordar um girassol, porque era uma flor muito presente, muito importante para a amizade das duas. E essa amiga dela estava saindo de uma situação delicada de saúde, e ela queria dar esse colar com esse girassol para representar né, uma superação da vida dela, uma coisa assim, uma prova de amizade ali que tinha muito sentido para as duas. E ela gostou tanto do resultado que ela disse, não, eu quero um para mim também. Então as duas ficaram com
com colar de girassol bordado. Então, assim, eu adoro ouvir as histórias das pessoas, Uhum, né? Fazer parte, que não seja só um objeto, né? Mas que seja um claro. objeto que tenha um significado importante ali para os envolvidos. E a pessoa vai lembrar disso, vai guardar isso pro resto da vida, né? Assim, tipo, como você falou, não é É. só um objeto, né? Quando ela olha, ela tem aquela história, né? Aquelas emoções naquilo, que bacana. É, enfim, e a curiosidade, essa peça era de ouro? Não, eu trabalho mais com prata, mas assim, Uhum, ouro eu trabalho mais por encomenda, né? Se a uhum, pessoa solicita, quer, já fiz algumas. Mas assim, no geral, peças que eu fico já prontas, assim, então que eu mando fazer para divulgar é prata. uhum, Mas eu não ando dando tanta atenção para essa área, assim. Eu sim, eu não estou imagino. conseguindo. Eu tô mais focada, assim, hoje em dia eu já não fico na bancada, eu não fico ali à frente, né? Porque eu fico mais, assim, pensando em ideias de peças, e aí eu mando executar com ourives da minha confiança. Então eu fico mais no processo criativo mesmo. Uhum. Isso que eu ia te perguntar, exatamente assim, você falou das inspirações, né? E a Uhum. parte prática, como é que funciona? Você faz um desenho, e, enfim, e aí você conversa com esse Ourives, né? Essa pessoa. O ateliê, antes de eu concluir, eu vou passar uma mensagem aqui. Ateliê and Andréa Retberry. Tiberi, André André. Oi, Retberry. André. Saudade de você, André Retberry. Oh, Desculpa. saudade, André, maravilhosa. Ela é professora e uma super joalheira, assim, super designer. Admiro muito você, André. A gente precisa marcar aquele shopping que nunca saiu. A gente precisa combinar. A Andrea me deu aulas, assim, para desenho, né? Desenhar joias, porque meu desenho é uma nulidade, assim. Eu não sei desenhar direito e eu aprendi muita coisa com a Andrea. Então, graças a isso, porque você desenhando a peça é que você consegue transmitir para quem vai executar, você consegue para que ele entenda Uhum, que caminho que você está na cabeça, né? A uhum, minha sorte é que o Orives que eu tenho trabalhado desde o início, assim, desde que eu comecei a trabalhar com isso, ele já me entende muito bem. Então, às vezes eu nem preciso desenhar com muito detalhe, ou então com muita qualidade, não, sabe? Ele já entende o que está na minha cabeça, então a gente forma uma dupla boa. Assim, uhum. tem funcionado bem. Legal, André Retiberi, é porque às vezes a gente lê o nome com como a gente coloca aqui no Instagram, às vezes lê de uma vez assim, a gente não pega o nome, mas André Retiberi, e ela então te ajudou a desenhar, né? Porque você desenha e depois você passa por Orives. Por curiosidade, como é que é o nome do Orives? Enfim, Ayomar, é um nome Ailmar. diferente. Ayomar, é. Uhum. E a André tá dizendo que tá com saudade de você. E eu dela. Legal. Mas legal, então eu queria te perguntar exatamente isso. Você desenha, aí depois como é que você faz com ourives e tal? Você acompanha? Como é que funciona a escolha dos materiais, né? Como é que pode falar um Não, pouco de como é que. a escolha de tudo é minha, né? Eu que Uhum. defino, assim, Sim, tipo, que sim, pedra que claro. vai ser, que peça que vai ser. Às vezes, claro, a gente discute isso, por isso que é tão importante, para quem é designer, é muito importante fazer a aula de joalheria para você entender um pouco dos processos e ter uma ideia também do que é viável ou não. Porque às vezes a Uhum. gente tem umas ideias assim, parecem fabulosas, mas é impraticável na realidade, né? Então, ele vai me dizendo, tipo, Débora, desse jeito aqui não dá, mas dá para. Aí ele me dá uma alternativa. Então, Uhum. as opiniões dele me ajudam muito, né, para ajudar a viabilizar aí, por esse aspecto mais técnico. Então, assim, Uhum. as aulas que eu fiz em São Paulo, no Rio, né, no ateliê da Lívia Canuto, e aqui em Brasília, com a Nazaré e a Joana Prudente, que são joalheiras incríveis aqui de Brasília, que tem o nosso estúdio, o nosso estúdio design, se eu não estou falando errado. Eu também tive aula com elas. Então, assim, essas aulas, essa capacitação para você botar a mão na massa, isso é muito importante, mesmo que você não vá ficar ali na bancada direto e executar todas as suas peças, mas você precisa ter uma
uma noção de como que é o processo produtivo para pelo menos dialogar com mais sentido, né? Sobre os rumos. Tipo, não, dá sim, ou então se não dá de um jeito, então eu vou querer de outro jeito. Você tem como dar uns pitacos mais qualificados, né? Uhum. E os materiais também, né? Que deve ser difícil, né, trabalhar com design de joias, usar os materiais, que materiais combinam, como. Nossa. Eu só trabalho com fornecedores indicados pelos ateliês onde eu já fiz aula, né? Uhum. Então, porque assim, é muito difícil. Eu não sou especialista em pedras, então eu não tenho como dizer, olhando para uma pedra, se aquela ali é verdadeira ou não. Então eu preciso que o fornecedor seja confiável, né? Que ele Uhum. me venda, não me venda gato por lebre, para que eu não venda também, para que eu não ofereça gato por lebre para ninguém. Uhum. Então, eu só trabalho com fornecedores indicados pelos ateliês, onde eu já fiz curso. Isso é importante. E a questão também online, tem cursos online nessa área, você conhece? Ou você Olha, fez? Não. online, não sei. Assim, eu acho que Porque né, a gente vai está no ter momento ainda muito. de pandemia, né? Enfim, de. Não, mas acho que hoje já tem cursos presenciais, já deu para dar uma retomada. Agora, curso online, eu acho que você vai acabar tendo muito assim de gestão, né? Ou então de Uhum. estética, de moda. Agora, porque assim, eu acho muito importante não tem como você aprender Uhum. a, a serrar uma peça se você não está ali serrando. Você tem que serrar, você tem que entender como que funciona aquilo ali. Então tem que ser muita coisa, você tem que estar ali com a mão na massa mesmo. Mas outras coisas, e a internet é um arquivo gigantesco de possibilidades, né? Você pode pesquisar, tem um monte de técnicas que são disponibilizadas aí por muitos profissionais que você pode fazer pesquisas e ir aprendendo coisas que vai agregando ao que você já aprendeu em cursos presenciais. Então, acho que Uhum. a internet é um grande aliado. Uhum. Com certeza. Débora, e quem quiser fazer uma encomenda, quais são as formas de contato com você? Tenho, assim, tenho uma conta, né, no Instagram, que é Deb Cronen Joias. Ah, como fala, arroba Deb Cronen Joias. Deb Cronen é a inicial do meu nome e sobrenome, né? Débora Uhum. Cronenberger. Então, DABCRONEM. isso, Deb Cronen Joias. E aí lá tem... assim, eu ando meio ausente ali, mas se alguém quiser encomendar alguma coisa, ou quiser trocar alguma ideia, a gente pode construir junto, é só me mandar uma mensagem por lá. Uhum. Legal. Eu não poderia. Muito bacana. Parabéns aí. Obrigada. Fantástica essa sua história empreendedora e criativa com joias, né, com design de joias. Mas eu também não Uhum. poderia deixar de aproveitar a presença dessa querida Débora Cronenberger, né, que é uma pessoa muito antenada, muito culta, muito bem informada, e pedir umas dicas, por exemplo, que eu sei que volta e meia você coloca, né, nas suas redes sociais aí de arte e cultura. Por exemplo, livros. Você tem lido algum livro interessante que você recomendaria? Um livro ou livros? Eu comecei a ler hoje, na verdade, um livro. Então, assim, eu não tenho certeza se o livro é bom, mas eu acho que é muito bom, que foi indicado por um colega lá do trabalho. É um livro chamado Como o Prazer Funciona. É de um psicólogo americano chamado Paul Bloom. Ele é professor de psicologia da Universidade de Yale. E ele aborda por que a gente gosta das coisas que a gente gosta. Então, Uhum. assim, ele fala de pequenos de pequenos hábitos ou então de algumas áreas específicas. Tipo, por que tem gente que tem prazer com religião, com masoquismo, com arte, com música, com filme? Por que a gente gosta do que a gente gosta? Então, eu estou bem curiosa em relação a esse livro. Começou bem, mas eu estou bem no comecinho. E esse ano, eu não sei se foi a questão da pandemia, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, eu acabei lendo, e também eu fiz 50 anos agora, então acho que eu passei assim Parabéns, meio por uma... parabéns. Obrigada! Eu passei meio por uma crise assim de meia-idade, eu acho que veio com a pandemia, então eu acabei procurando muita leitura voltada para essa coisa do autoconhecimento, né? Para jogar luz assim sobre algumas questões. E eu acabei lendo um livro que eu recomendo bastante,
que eu ganhei de uma amiga que é psicóloga, a Ana, e ela tinha me dado há bastante tempo esse livro e eu nunca tinha pegado para ler. Às vezes acontece isso, às vezes o livro fica ali parado na estante, eu abro, eu sei que ele é interessante, mas eu não estou com a menor disposição de ler isso agora. E aí fica ali, dormindo na prateleira, até um dia que eu abro, caraca, faz todo sentido, é agora. E aí eu leio, sabe, eu adoro a leitura. E aconteceu isso com esse livro, que se chama Os Pantanais da Alma, do James Hollis. É um psicanalista junguiano, americano também, super recomendo, eu acho um livro bem interessante. Eu li, assim, tenho lido mais livros voltados para essa coisa, assim, do crescimento pessoal, do olhar interno, né, de um mergulho interno. Legal, bacana, excelente dica. E em relação a filmes, você viu algum filme interessante recentemente que você recomenda? Olha, filmes, eu acho que eu tô ficando mais enjoadinha com essa coisa de filme e série, não é? Antigamente eu via de tudo, eu via até o final para ter uma opinião sobre aquilo. Hoje em dia, se eu começo a ver e não me pega, não, tenho mais o que fazer, inclusive nada, sabe? Eu prefiro não fazer nada do que ficar vendo uma coisa que não está me envolvendo. Então, de filme recente, assim, que eu vi, que me emocionou bastante, eu recomendo bastante um documentário chamado Professor Polvo, que tem na Netflix. Nossa, muito falado. muito maravilhoso. Ele ganhou, acho que foi ano passado, o Oscar de melhor documentário. E é um cara, eu não sei se ele acho que é da África do Sul, é da Austrália, um mergulhador. Eu nunca pensei que um documentário sobre polvo, pudesse me emocionar tanto e pudesse me fazer cair tanta ficha sobre várias questões. Eu realmente achei lindíssimo esse filme. E assim, de filmes recentes, eu não me vem assim muitos à mente, não, mas eu sou muito fã de cinema argentino, então recomendo muito vários argentinos, assim. Um dos meus preferidos de vida toda é O Segredo dos Seus Olhos, que já tem alguns anos. Eu acho ele fantástico, assim, maravilhoso, um roteiro incrível. Não vejam a adaptação americana, é uma bomba, mas a versão original argentina é maravilhosa. Como Nove Relato Rainhas, Selvagem, né? Nove Rainhas, eu amo esse filme. E teve a Relato adaptação Selvagem. americana também, que é ruim, né? Eu não vi não, ainda bem. Tem, eu Essa acho que é com adaptação Matt Damon, não lembro. Não é tão boa quanto a original, né? Com o Darin, né? E, nossa, eles têm uns filmes muito bons. Relato Relato Selvagem, Selvagem, eu você amei. citou, fantástico. Então, assim, e de série, teve uma série recente que eu vi, e eu divulguei também para amigos no Facebook, que é uma que tem na Amazon Prime, que se chama Fleabag. Eu tinha visto o primeiro episódio um tempo atrás e eu não tinha me conectado muito com a história. Mas eu fui rever esse ano, meu Deus do céu, eu adorei, assim, adorei. Adorei a trilha sonora, eu adorei a história, me identifiquei muito em vários aspectos e vale a pena. Fleabag. Fleabag. É sobre... É sobre uma mulher muito perturbada emocionalmente. Não que eu necessariamente me ache, às vezes sim, às vezes não, mas ela é uma mulher assim, Fleabag parece até que é uma gíria britânica para alguém assim, alguém sem valor, sabe? É uma pessoa, tipo, é um saco de nada, né? É uma história de uma mulher, a protagonista é uma mulher que tem muitas relações casuais, mas ela não consegue ter uma relação profunda com ninguém. E tem uma relação péssima com a família, muito difícil. Ela tem uma relação péssima com ela mesma, que ela não sabe lidar com as emoções que ela sente. Mas, ao mesmo tempo, ela faz isso tudo, ela conversa com o espectador. Ela está vivendo ali as situações, aí, de repente, ela olha para a câmera, ela conversa com quem está assistindo. E aí ela é muito sarcástica, ela é muito engraçada. Tem hora que você entende, porque tem hora que ela comete erros horrorosos. É difícil você ter empatia por ela o tempo todo, porque tem coisas que ela faz que eu acho que são meio que imperdoáveis, né? Mas você entende um pouco de onde que vem a bagagem
para ela ser tão dolorida daquele jeito e agir de certas maneiras. E eu acabei me sentindo empatia por ela. Que no começo eu não conseguia. Tipo, ai, não, mulher chata. Ou então, mulher, não, isso não se faz. Pronto, né? Mas depois eu comecei a ter carinho por ela e fiquei muito emocionada por ela, sei lá, ter tido alguns momentos, assim, os insights. Enfim, eu não vou dar spoiler, não. Eu acho Claro, que claro. Uhum. quem quiser ver, e aí até. Não sei se é do gosto de todo mundo, mas eu gostei bastante. Legal, excelentes dicas. Débora Cronenberger, eu queria agradecer bastante por você ter participado dessa live hoje aqui. É incrível a sua live aí, as suas histórias, assim, absolutamente encantadoras, tanto as suas histórias no jornalismo, na comunicação, nos seus trabalhos, nos seus pontos de vista, né, as suas percepções sobre a política, sobre a Ah, natureza obrigada, Marcelo. humana, como também a sua experiência com as joias, emocionante, assim, a forma como você constrói, né, que você cria, né, as suas peças, né, não são só peças, né, mas tem histórias de vida ali, tem imaginação, tem criatividade, sentimento, muito bacana. Achei linda a sua história, ótima live, diz a Vanessa. Obrigado aí, Obrigada. Vanessa. Obrigada, E, gente. e obrigado também por essas dicas maravilhosas aí de livros e de filmes e séries. No final, encantadora mesmo, diz perdão, a sua professora de desenho, para não falar, Andrea Hatchberry. E a Kátia Cronenberg também está dizendo que amor. Ah, Obrigado. minha Mas irmã, beijo, Catilda. Ah. obrigado, Débora, a você. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Fiquei super feliz. Eu estava assim, meio nervosa. Falei, ah, meu Deus, conversar 1 hora, como é que vai ser isso? Mas eu nem senti. Não vi o Uma hora tempo e passar. 40 quase. Mentira! Sério, 96 minutos agora. Olha, eu pensava assim, cara, eu falo, mas eu tô mais surpresa ainda. Realmente, se deixar falar, né, Marcelo? Mas é porque você foi um bom interlocutor, você me deixou Oh, muito à vontade. imagina. Obrigada pelas Eu que perguntas. agradeço. Liz Cronenberg também está batendo palmas aí para você. Lisaura, minha irmã também. Beijo, Leil. Obrigada, Legal. Marcela. Foi um prazer e eu acho super legal a sua iniciativa. Você tem conversado com gente assim de várias áreas e dando oportunidade para muita gente falar sobre essas experiências, não só profissionais, mas de vida. Isso acaba sendo, quem sabe, fonte de inspiração ou de reflexão, né? Para outras Uhum. pessoas, mesmo que não atuem naquela área específica, mas essa troca é sempre muito importante. Não, exatamente. Bom, muito obrigado aí pelas considerações, mas a ideia é justamente essa que você falou, né? Trazer histórias interessantes de pessoas de várias áreas, né? A gente tem aqui gente, jornalista, artista plástico, músico, enfim, mas histórias, como você bem disse, né? Como a sua história, né? Inspiradoras, né? Que mostrem para as pessoas, como você falou, de alguma forma eu posso inspirar, né? As pessoas eu posso fazer também, como a Débora fez e faz, né? E ainda mais nesse momento que a gente vive, né? Um momento difícil, né? Pandemia, crise econômica, muita notícia triste, muita notícia ruim. Então, em meio a esse pandemônio aí, é bom ouvir histórias, como eu falei, absolutamente encantadoras como a sua. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo, viu? Tá bom, eu queria agradecer então a todas as pessoas que participaram aí, que mandaram mensagens, que foram entrando ao longo dessa live, mas especialmente a Uhum. Débora Cronenberger. Mandar um abraço para todo mundo, bom fim de semana e até breve, Débora. Valeu. Tchau, beijo para todo mundo. Tchau. Beijo, tchau.